Meu nome é Leandro Lanfredi, eu sou petroleiro. Estou gravando esse vídeo para desmentir algumas coisas que a mídia e o Bolsonaro estão falando sobre o preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis, segundo a mídia, é uma regra. Está dado que ele tem que variar conforme o preço internacional e conforme o dólar. O Bolsonaro vai falar que sim, tem que variar conforme o preço internacional, mas ele vai se propõe a mexer, colocar generais que obedeçam a ele ou que está lá em conluio com ele, e mexer nos impostos. Mas os impostos federais são só 3% do preço de gás de cozinha. Vai continuar custando uma fortuna, R$ 120 em vários bairros e cidades do país, o botijão. No diesel, os combustíveis federais são 9%. É só variar um pouquinho o dólar ou o preço do petróleo que vai sumir a medida dos impostos. É a mesma coisa que a Dilma, no segundo governo, tentou fazer. Rapidamente some. Porque não se questiona o mecanismo fundamental de subordinação do país. Tem que ser dito o que a mídia não diz e o Bolsonaro não vai dizer. O petróleo não é nosso. E faz tempo que não é nosso. O capital da Petrobras foi aberto. 43% pertence a milionários e bilionários imperialistas. 43% das ações são negociadas em Nova York e 30% na Bovespa. Quem os governos colocam de presidente, diretor da Petrobras, são os zeladores para os interesses de outros donos. Se não questionarmos isso, não tem como questionar o preço dos combustíveis. A entrega dos recursos do país vem faz tempo e não foi questionada nos governos do PT, que estabeleceu outras regras no cálculo do preço do petróleo para ele ser de longo prazo, fazia investimentos em empresas nacionais, parceiras, grandes capitalistas para concorrer no mercado mundial, mas não mudava o fundamental da subordinação, que se expressa dentro da Petrobras. O governo Dilma fez leilão do pré-sal. Depois veio o golpe para acelerar muitíssimo essa subordinação. E Temer e Bolsonaro fizeram vários leilões. E agora o Bolsonaro colocou metade das refinarias à venda. Todos os campos terrestres. Várias subsidiárias, gasodutos, tudo sendo entregue a preço de banana. Entregue de forma escusa, escondida, com conluio de todo esse regime golpista. O STF autorizou que a Petrobras, por ordem de Bolsonaro e autorização de STF, faça privatizações sem licitação, sem votação no Congresso. Então tem uma negociação secreta para chegar num preço criminoso. A RLAM da Bahia, a segunda maior refinaria do país, foi vendida por metade do preço, segundo o cálculo da Infomoney. E o cálculo da Infomoney só considera o preço da RLAM. Junto da RLAM foram 4 terminais e 700 quilômetros de oleodutos. Metade do preço. Escondido. Estão entregando as riquezas do país. E o comprador, sheiks árabes, no caso da RLAM, exigem o preço em dólar. Não importa que você recebe seu salário em real. Você vai comprar seu botijão em dólar. Porque o lucro tem que ser o máximo. Seja para o acionista estrangeiro, 43% da Petrobras, imperialistas, lá na Bolsa de Nova York, bilionários, ou os compradores bilionários também, Shell, Total e todos os outros que estão concorrendo para levar essas riquezas do país. A crise que está se abrindo com esse preço absurdo dos combustíveis coloca uma contradição imensa para o governo Bolsonaro. Porque ele quer cumprir a agenda do golpe, ele quer bater continência para a bandeira americana, ele quer acelerar as entregas dos recursos do país ao imperialismo. Porém, ele precisa fazer alguma coisa preocupado com 2022, daí as medidas demagógicas e a intervenção na Petrobras. Isso gera toda uma gritaria da mídia, como se ele fosse controlar o preço, ele já deixou claro, eu vou dar o preço que os acionistas estrangeiros querem. Eu vou dar o preço que o imperialismo exige. Talvez vão criar uma fórmula para subsidiar a Petrobras. E para onde vai esse dinheiro desse subsídio? Para os 43% imperialista que é dono da Petrobras. Existe nessa crise uma possibilidade que enquanto os de cima batem cabeça, que apareça uma voz de baixo que diga dá para ser de outro jeito. E dá para ser de outro jeito.
O Brasil produz mais petróleo do que é necessário para transformar em gasolina, gás de cozinha, do que a gente precisa. Temos uma capacidade de refino suficiente, só que ela não é utilizada por ordem do governo Bolsonaro. Várias refinarias estão usando só 50% ou 75% da capacidade para importar e dar mais lucro para empresas imperialistas. A Petrobras vende o petróleo que ela extrai do pré-sal e de outros lugares para suas refinarias ao preço da exportação. Aí a refinaria vai lá, refina e vende não ao custo de produção, mas como se ela estivesse vendendo em Nova York. Se a Petrobras fosse 100% estatal e administrada pelos trabalhadores, do poço ao posto, seria possível garantir combustível barato para toda a população. Seria possível garantir empregos, seria possível garantir desenvolvimento de tecnologias no país e um outro cuidado com o meio ambiente, que a gente sabe que empresas privatizadas não têm. Só olhar o que a Vale fez em Brumadinho e Mariana. Essa crise aberta entre a Bolsa de Valores e Bolsonaro é uma oportunidade para uma voz dos trabalhadores. Por isso que é necessário uma forte greve dos petroleiros. Uma greve que defenda os empregos, que defenda os direitos adquiridos com luta, mas que também se coloque contra a privatização e que trace um caminho para que essa riqueza sirva ao povo brasileiro. E o único caminho de ela servir ao povo brasileiro não é continuando diferentes maneiras da subordinação, que continuam em todos os governos, inclusive do PT, mas questionando ela. É lutando por uma Petrobras 100% estatal administrada pelos trabalhadores. O caminho para isso é uma forte greve dos petroleiros organizada pela base em cada refinaria, terminal, plataforma, que unifique todos os sindicatos do país. E a partir dessa força, exija que as centrais sindicais rompam sua paralisia e trégua em relação ao governo Bolsonaro e apoiem essa luta, coordenem a luta dos petroleiros com tantos outros setores em luta, como professores que enfrentam a volta às aulas em meio à pandemia, sem vacina, sem testes, com os trabalhadores da Ford que foram demitidos para essa multinacional continuar lucrando bilhões e ir embora deixando pessoas desempregadas. É possível um outro caminho. Essa crise abre essa oportunidade. Uma oportunidade para os petroleiros dizerem a todos os trabalhadores do Brasil que temos duas alternativas. Continuar o saque das riquezas do país, para que elas sirvam aos proprietários imperialistas das ações da Petrobras ou aos compradores imperialistas das privatizações, ou elas sirvam a todo o povo brasileiro. E o único caminho para isso é que ela seja 100% estatal e administrada pelos trabalhadores com controle popular.